O nosso ponto de vista de hoje é uma reflexão sobre o sistema carcerário brasileiro. O sistema carcerário brasileiro, aliás, todo mundo ouve, todo mundo sabe, é um sistema que, segundo os especialistas, é um sistema falido. Para nós, os cidadãos e cidadãs comuns do Brasil, a gente entende que é um barril de pólvora. Face às problemáticas existentes, às constantes denúncias desse ambiente de dificuldade das relações e que é apoderado pelo crime, que é o sistema prisional brasileiro, ou os presídios, como assim queiram chamar. Não é difícil a gente verificar que as rebeliões, as carnificinas que acontecem. No Brasil, do Iapoque ao Chuí, a gente percebe que existem problemas constantes envolvendo a população carcerária. É um sistema, como dizem especialistas, falido. E a gente analisando, a gente vai perceber que o Brasil tem a 4ª maior população de pessoas aprisionadas no mundo. Então, realmente, é uma população muito grande. Se a gente pegar os números, a gente vai ver que de 90 até hoje, a gente tem na população carcerária um crescimento de mais de 550%. É algo astronômico, é um crescimento exponencial. Hoje nós temos 700 mil aprisionados adultos no Brasil. É um número absurdo, dos quais 150 mil cumprem o regime domiciliar. E aí é onde entra justamente uma análise que a gente começa a perceber as dificuldades existentes no setor prisional do país. São números que realmente nos assustam. 250 mil, Vanderlei e todos que me ouvem, são pessoas que não deveriam estar aí presas, ou pelo menos já deveriam ter sido julgadas. Ou seja, está numa situação irregular. As prisões no Brasil e as pessoas que não têm o julgamento geralmente levam, em média, 6 meses. Eles ficam presos sem nenhum julgamento. É algo que não dá para a gente assistir e aceitar e não se posicionar. O Estado brasileiro é inerte diante desse assunto, precisa interferir diretamente e precisa apresentar perspectivas de mudança para o conjunto da nação. Não é que nós queiramos e estamos aqui com a visão de achar que a prisão deve virar um hotel. Não é isso. Mas não dá para a gente também conviver com um ambiente que não ressocializa. É o cerne da discussão. Senão a gente vai ter a lei de talião de volta, o chamado Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Nós não podemos cair nesse viés, porque nós só vamos aumentar a violência. E aí, os especialistas observam que existem algumas causas para que esse problema aconteça. Primeiro que, segundo os especialistas, à medida que você aprisiona, você aumenta as facções, porque você coloca mais pessoas dentro do mercado que é comandado por elas. O Estado brasileiro é tão inerte e o sistema prisional brasileiro ineficaz ao ponto de hoje, quando o indivíduo é detido, há uma pesquisa para saber aonde ele mora, acontece isso na maior parte dos territórios brasileiros. E, logo diante da moradia, o território a que ele pertence é listado numa facção. Então, o próprio Estado vai fazer com que a facção se estabeleça a partir do momento em que ele faz a pré-seleção. O indivíduo que chegou e não tinha nenhuma identidade, que sequer sabia da existência de uma facção, ele passa a perceber que ele faz parte de um pelo território que ele mora, ou que ele convive. O Estado precisa sair da inércia, que, aliás, é um dos 7 pecados capitais, segundo os especialistas. Eles apontam como inércia do Estado, uma das causas. Falta de controle interno das detenções, porque lá dentro existe os líderes que comandam e que esses líderes têm uma vinculação hierárquica nas suas facções. A gente não tem como assistir esse estado de coisas e não colocar uma discussão para a gente poder debater e exigir do Estado sair da inércia. Outra causa que eles apontam, entre as 7, é a mistura de presos com penas e tipos de crimes diferentes. Ou seja, todos são colocados no mesmo lote, todos passam a ter uma convivência e aí incide e nasce a escola do crime, que também é comumente conhecido e falado por todos. Qualquer cidadão que acompanha e que vê e que lê um pouco a respeito vai perceber que existe uma escola do crime dessa mistura
diante dessa não classificação de penas. Um indivíduo que, num crime de menor potencial ofensivo, é colocado com um de maior potencial ofensivo. E certamente ele vai aprender técnicas para poder sair de lá, uma experiência maior desse mundo do crime e passar a ser mais letal para a sociedade. A outra questão é a inteligência desequipada e a falta de preparo e capacitação dos agentes penitenciários. Ou seja, o Estado coloca um abacaxi desse tamanho na mão de quem milita e quem atua no sistema prisional. Os agentes são reféns da violência também, ganham mal, são expostos permanentemente, não têm a infraestrutura necessária e não há um investimento na inteligência. Tanto é assim que os sistemas de comunicação acontecem às ordens de dentro dos presídios, porque nós não temos uma estrutura de inteligência montada para justamente se apoiar nessas informações e, a partir daí, fazer uma leitura e uma interpretação do que está ocorrendo no sistema prisional brasileiro e apresentar formas e fórmulas para solucionar o problema. Uma outra questão que também incide sobre os 7 pecados capitais são as construções. Os presídios construídos com o único propósito de aprisionar e não de ressocializar. É construído de uma forma a criar um espaço onde se amontoam pessoas. E aí, diante de um caos estabelecido, a gente vai ter sempre o embrião do crime sendo reproduzido. A outra questão é a ação paliativa transformada em definitiva. Quando há uma rebelião, há um problema de natureza maior, o Estado chega e diz que vai fazer isso, está fazendo aquilo, e etc, etc. Aquelas medidas emergenciais saem da mídia, deixam de acontecer, e algumas intervenções pontuais passam a aparecer e a ser definitivas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente viu lá, diante do caos econômico e financeiro, orçamentário do Estado, eles colocaram presos dentro de ônibus, de viaturas, e, aliás, passado a crise, essa estrutura está lá funcionando, containers também, como se fosse ali estruturas definitivas. E isso, na verdade, depõe contra a ressocialização. Um outro dado importante é que, quando tem essas ações midiáticas, o governo da União utiliza o apoio do Exército, que não é uma força preparada para esse embate. O correto seria fazer uma política de inversão dessa questão e de colocação da Força Nacional, para estancar a sangria daquele momento da rebelião e, na sequência, as ações de mudança na forma de organização do sistema prisional. Para a gente poder continuar avançando nessa questão dos números, basta ver que um presidiário no sistema federal custa, em média, algo em torno de R$40 mil ano. Um estudante de nível superior no Brasil, na educação superior federal, custa anualmente algo em torno de R$15 mil. Veja a desproporção. Quase um preso equivale a quase 3 estudantes, o custeio de 3 estudantes. Se nós pegarmos esse número e traduzirmos isso para a questão carcerária estadual, veremos que a situação ainda piora. Porque um preso vai custar, em média, R$21 mil ano, enquanto que um aluno vai custar em torno de R$2.300 ano. É algo que não dá para a gente continuar assistindo, porque a gente está enxugando gelo. Por que enxugando gelo? Ao invés da gente cuidar da causa, a gente está cuidando do problema. Ou seja, há uma inversão. A gente precisa investir na educação, porque é assim que a Suécia, o Japão e todos os países do mundo que venceram as dificuldades investiram primeiro na educação. E não fazer essa inversão que hoje a educação é relegada a um valor menor de investimento e o sistema prisional um valor maior de investimento. A gente tem que continuar com o sistema prisional sendo investido para ressocializar, uma vez que a taxa de reincidência está em 70%, ou seja, a cada 10 pessoas que são presas no Brasil, que cometem crimes, 7 voltam a delinquir. Ou seja, continuam sendo criminosos. Não sai do ciclo vicioso do crime. Só 3, e aí são heróicos esses que conseguem, saem dessa questão, desse universo de criminalidade. Então a gente não pode ficar de olhos vendados. O ponto de vista de hoje traz essa temática justamente pela importância de debater essa questão, porque o sistema prisional retroalimenta e fortalece o crime organizado. Esse é um dado real. Esse é um dado que a gente sabe que existe e acontece. E que a gente não pode continuar verificando esse colapso, esse caos, porque daqui a mais 15 anos,
vejam bem os números, se nós temos um crescimento em torno de 550% de 90 até 2017, nesse universo desses 27 anos, a gente tem a perspectiva de, nos próximos 15 anos, quase que metade do tempo que teve o crescimento de 550%, termos quase a triplicação do número de aprisionados no Brasil. A população, em mantendo o nível atual de aprisionamentos, vai chegar, carcerária no Brasil, vai chegar em torno de 2 milhões de pessoas. Então, é um absurdo, é um número gritante, é um número que o Estado brasileiro tem que debruçar-se, não pode continuar aceitando. Os crimes no Brasil, a tipologia do crime, que é aí onde está a escola, 70% dos aprisionados no Brasil hoje são por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Os outros 30% são todos os demais crimes existentes. 70% tráfico de drogas, roubo e homicídio. Não dá para a gente continuar, como disse aqui, verificando o Brasil gastar 20 bilhões, Bené está ali do lado ouvindo, 20 bilhões de reais por ano no sistema carcerário brasileiro e vivenciarmos o caos que estamos vivendo. Não dá para a gente ficar achando que é algo, não, mas está lá, está no canto deles. Não, até porque ali dentro existem crimes de menor potencial ofensivo. Porque ali dentro existe uma escola do crime. Porque ali dentro existe um sistema que o Estado é ausente e o crime se perpetua. O crime dita as regras. Não é em todo lugar, mas existem lugares que os presos têm as chaves das cadeias. Que a alimentação passa pela distribuição do líder que organiza a estrutura das facções. A gente não pode, e aí o ponto de vista traz esse ponto de vista hoje, justamente por isso, para concluir, dizer o seguinte, que a forma que o nosso sistema prisional funciona hoje é uma escola do crime, é um vazio do Estado, e o Estado brasileiro e o sistema prisional hoje, a estrutura policial em torno desse sistema prisional está enxugando gelo. Não vai resolver o problema. Se o Estado brasileiro não sair da inércia, se não encarar isso como um problema que exige uma posição que traga para a gente a possibilidade de ver a ressocialização acontecer. A gente sabe que existem alguns indivíduos que parecem que querem continuar no crime. Mas aí a gente não pode conviver com apenas 30% de ressocialização. A cada 10, 3. A gente tem que aumentar, a gente tem que investir. O Estado brasileiro precisa, sim, e é urgente, uma resposta à altura da qualidade que os cidadãos e as cidadãs brasileiras exigem, que é não conviver nesse barril de pólvora, refém da ordem dos criminosos que estão dentro dos presídios, e vendo o Estado recrutar para aumentar as facções, vez que ele classifica por área e território de moradia ou de convivência, aquele indivíduo pertencendo ao raio tal, o raio X, o raio... Ou seja, as facções. Não dá para que a gente continue assistindo isso.